Olá pessoal, tudo bem? Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos aqui à nossa aula, ao nosso webzaço da Unidrumon. Meu nome é Diego Sanches, eu sou professor aqui da instituição e convido vocês então para a gente poder trocar um pouco de ideia, conversarmos aqui um pouco sobre a disciplina de Direito Digital, né? Uma matéria nova, relativamente pouco ainda estudada diante de tantas necessidades. Ela vem ganhando espaço cada vez maior na nossa sociedade, nas nossas academias, né? Então é uma matéria importante para que a gente passe cada vez mais a nos debruçar, cada vez mais a nos dedicar a essa disciplina, né? Que nós vamos ver que ela acaba englobando um pouquinho de cada outra disciplina que é tratada dentro do curso, mas a gente já vai perceber isso um pouquinho mais conforme a gente vai estudando aqui, conforme a gente vai tratando nesse nosso encontro. Mas primeiro eu quero agradecer a presença de todos vocês, agradecer aos colegas que estão aqui online. Quero agradecer, nós temos 2 alunos aqui, calouros da Unidrumon, que estão participando aqui, até presencialmente, do nosso encontro. Então agradeço a presença de vocês, né, que estão aqui assistindo. Agradeço também a nossa coordenadora, a professora Andréa Zambel, que sempre nos dá o apoio, sempre nos fortalece no nosso curso, sempre nos dá o amparo a que é necessário, tanto para os professores quanto para os alunos. Para quem está iniciando agora os nossos estudos nesse semestre, sejam todos bem-vindos. Nosso semestre letivo está começando, né? Semana que vem agora iniciaremos nossos encontros presenciais. Hoje nós começamos com esse evento já tradicional na Unidrumon, o webzaço, né? Então nós começamos hoje e já convido vocês também para as aulas. Amanhã nós teremos 2 aulas, né, aqui no nosso webzaço. Então já convido você a partir das 19h30 já para também se conectar e também já assistir também às aulas dos professores. Na sexta-feira, da mesma forma, teremos um encontro, né, teremos mais um professor falando com vocês aqui no webzaço. Convido também para aqueles alunos que já concluíram o curso, já terminaram seus estudos, a graduação, para virem, retornem à nossa Drummond, retornem à nossa casa, ou aqueles que não estudaram na Drummond, venham à Drummond para fazer a pós-graduação, aquela que você melhor entender, aquela que melhor encaixar na sua necessidade, do seu gosto, ou do ramo que você queira trabalhar dentro do direito, ok? Então, estamos aqui sempre de portas abertas, coordenação, professores, instituição, para recebê-los. Sejam todos bem-vindos e vamos começar aqui mais um semestre. Vamos lá. Pode passar, por favor, o slide, vamos começando aqui. Então, Centro Universitário, é importante que nós sempre relembremos, nós temos nota máxima no MEC, e temos campus Tatuapé, Penha, Vila Formosa, Ponte Rasa, para que a gente possa estudar, né, com diversos cursos, não só do direito, indiquem para os seus colegas também, para que a gente possa sempre estar juntos aqui. Vamos começar com a nossa matéria do direito digital. Mas eu quero primeiro me apresentar. No próximo slide vai ter aqui um breve resumo aqui, simples, sobre quem sou eu. Disse a vocês que meu nome é Diego Sanches, sou advogado, professor universitário e mestre em Direito da Sociedade e da Informação. A gente vai ver que esse meu mestrado está muito ligado ao que nós trataremos relacionado ao direito digital, porque o direito da sociedade e da informação é aquele que traz base para o direito digital, que um grande estudo sobre isso. Tenho pós-graduação em Direito Imobiliário, que é o ramo onde eu atuo, para quem me conhece, e também tenho uma pós em Gestão Educacional, que me trouxe muito conhecimento para estar aqui sempre com vocês. Vamos lá começar. E eu já deixo aqui avisado que eu estou conectado também ao vivo no canal do YouTube da Unidrumon, onde vocês também estão assistindo, e vou acompanhar aqui as perguntas que vocês forem fazendo no chat. Então, se tiverem alguma pergunta, podem colocar aqui no chat da nossa live, da nossa transmissão, que eu vou acompanhando aqui os comentários e as perguntas de vocês, ok? Vamos começar lá, galera, então. Primeiro a gente tem que entender, quando a gente começa a estudar direito, é uma pergunta muito capciosa, né? O que é direito, né? Quando perguntam, eu me matriculei no curso de direito, e o que é o direito? É difícil da gente explicar o que é direito, né? Mas o direito ele sempre busca, é uma ciência que vai buscar o equilíbrio das relações existentes na sociedade.
A sociedade, ela vive, as pessoas, elas vivem em constante relação, né? Ou conflito, ou harmoniosa que seja, mas desde o nascimento até a morte é tratado disso, né? Com vários fatos e atos jurídicos, né? E o direito, ele tenta vir solucionando e resolvendo todos esses problemas, né? Desde do nascimento, como eu disse, um casamento, que é um contrato, a compra e venda de um imóvel, quando a gente faz uma doação, quando simplesmente eu vou a uma padaria e compro um café. Não, são situações que o direito ele precisa trazer sempre soluções para eventuais problemas, tem que prever, né, tem que tentar minimizar a existência desses problemas, né? E a gente vê que o direito ele vem sempre acompanhando as evoluções. Eu não gosto muito da palavra evolução, porque evolução ela demonstra, pelo menos ela aparentemente tenta trazer uma conotação de que era pior e agora é melhor, né? Quando a gente fala que evoluiu, me parece sempre que era pior e agora é melhor, e nem sempre isso é uma verdade absoluta, né? Mas o direito ele sempre tem que tentar trazer novas tendências, ele tem que acompanhar aquilo que a sociedade vem passando, né? E eu trouxe aqui para vocês duas situações históricas para que a gente pudesse levantar, que são as revoluções industriais, a Revolução Industrial e a Revolução Informacional. Na Revolução Industrial, aquela que a gente estuda no colégio, né, no ensino médio, a gente fala muito das modificações das formas de produção, né? Na indústria isso teve um impacto muito grande. Consequentemente, o direito teve que mudar. Porque imagina só, quando você tem lá uma pessoa ou um fabricante de um produto, pensa em roupa, por exemplo, ele não tem uma produção em larga escala, ele consegue fazer um atendimento individualizado, por exemplo, para cada cliente, né? Então ele negocia individualmente. A partir do momento que eu tenho uma grande escala, uma grande produção e uma maior quantidade de vendas, atinge um público muito maior, eu preciso que o direito traga soluções diferenciadas. Por exemplo, que a gente enxerga no direito do consumidor, naqueles contratos de adesão, os termos que são assinados, né? Quando a gente vai fazer, por exemplo, uma compra ou uma contratação a uma operadora telefônica, eu não tenho como discutir uma cláusula, eu não vou assinar esse contrato porque eu não concordo, peço para mudar. É óbvio que a operadora não vai modificar, mas o direito ele precisa trazer soluções para que, eventualmente, se existir um problema, né, nessa relação contratual, eu preciso ter uma solução a ser apresentada para aquele problema, ok? Então, na Revolução Industrial nós tivemos esse primeiro impacto. Agora, o que nos importa para o direito digital hoje, que eu quero trabalhar com vocês, é aquilo que aconteceu nessa revolução informacional, o que os livros mais modernos, os mais novos, vêm trazendo como aquele processo tecnológico de produção e comunicação. É a introdução da tecnologia mais avançada, né, principalmente no campo da comunicação social, né? Imaginem só que o impacto que hoje a minha comunicação. Quando a gente falava de uma aula há anos atrás, vamos imaginar, há 30 anos atrás, se eu pensasse numa aula tradicional na universidade, como seria, né? Presencialmente, nós estaríamos nos vendo, às vezes até num auditório, para que tivesse uma amplitude maior, uma capacidade maior e atingisse o maior público. Hoje nós estamos falando aqui em que tem poucas pessoas presenciais e eu atinjo um público muito maior no campo virtual. Mas a comunicação, ela existe de todas as maneiras, né? A comunicação, ela simples, para quem estudou comunicação em jornalismo ou qualquer que seja da área, né, de comunicação, a gente fala que sempre na comunicação tem o transmissor e o receptor, né? A única coisa que a sociedade da informação faz é a modificação do meio em que essa informação ela é passada, né? Como que eu transmito essa informação? Então, quando eu estou falando com você presencialmente, é algo muito simples, talvez da forma mais primária de comunicação. Agora, você me assistindo pelo YouTube, hoje, no canal da Unidrumon, já é uma forma muito mais avançada, o impacto é muito maior. E o direito digital, ele vem exatamente para tentar... O direito não está preocupado de que tipo de tecnologia é utilizada.
mas como essa tecnologia vai ser utilizada e qual o impacto na sociedade que essa tecnologia vai trazer, não é? Muitas vezes a gente pode pensar em pontos positivos, ok, muito bom essa tecnologia, mas você está me assistindo ao vivo, eu posso dizer alguma inverdade aqui que traz uma lesão a alguém de uma forma muito catastrófica, né? E isso pode trazer um problema muito maior do que se eu falasse num pequeno grupo de pessoas, né? Então, a sociedade da informação ela vai buscar exatamente o estudo disso e o direito vai ter que acompanhar exatamente essa questão. Vamos passar para o próximo slide aqui. Então, quando a gente fala da sociedade da informação, eu estou pensando especificamente nessas novas tecnologias, principalmente na comunicação, como eu disse para vocês agora. Eu tenho nessa nova realidade social uma facilidade muito maior de relação, né, comercial e social. Imagina, hoje eu posso do meu celular me conectar por meio de um aplicativo e comprar um produto, eu falo isso em sala de aula sempre, de comprar um produto do outro lado do mundo, por exemplo, da China, né, e mandar entregar. Pode ser que demore um tempinho, né, para chegar, mas vai chegar, né? Então é muito mais fácil, imagina como era isso há alguns anos atrás. Isso tudo em virtude da tecnologia. Da mesma forma como a comunicação. Eu posso fazer uma ligação por vídeo em tempo real, sem delay praticamente, com pessoas de outros continentes, ou próximas ou longe, não importa, mas as reuniões virtuais elas vieram para ficar, né? Então, eu tenho uma forma de comunicação muito mais efetiva, muito mais rápida, através dessas novas tecnologias. Mas, por conta disso, o direito acaba sofrendo por um outro lado. A gente sabe que o poder legislativo é aquele que promulga, que faz a elaboração de leis, né? Então, o poder legislativo elabora e passa depois para o executivo promulgar essas leis que elas entram em vigência. Ok. Mas o poder legislativo ele tem dificuldade de prever os problemas sociais. Nem sempre ele consegue imaginar como que vai ser daqui 10 anos, não é? Se nós olharmos, por exemplo, na Constituição de 88, imagina, 1988, como é que a Constituição de 88, ela preveria que eu faria, por exemplo, essa transmissão pelo YouTube, ou que o maior meio de comunicação fosse por aplicativos de mensagem, sem citar nomes para não fazer propaganda, né? Mas comunicação tão rápida por meio de aplicativos. Se eu olhar lá na Constituição Federal, não consta esses meios de tecnologia. Então, o direito ele tem essa dificuldade, o legislativo tem essa dificuldade de prever. Ele sempre vem, na verdade, trazendo solução para problemas que estão acontecendo na atualidade, ou problemas que já aconteceram. Com a tecnologia, isso é muito mais presente, né? Então, quando a gente começa a enxergar, por exemplo, situações do cotidiano, né? Crimes, por exemplo, crimes cibernéticos, como que o legislador preveria a existência de um crime ou a prática de um crime cibernético? Né? Não tinha como legislar, e no penal principalmente, isso é muito, muito complexo, porque não há como punir se a lei não falar que é um crime, não é? Então o legislador ele tem essa dificuldade, mas ele vai tentando solucionar com as novas legislações esses problemas. E a gente vive numa sociedade que está em constante vigilância. Dou o seguinte exemplo, eu vindo para cá, por exemplo, para a instituição, da minha casa à instituição, por quantos radares eletrônicos eu não passei que monitorou a minha passagem do carro, por exemplo, não é? Quando eu passo o meu cartão para comprar um café na padaria, o meu gerente já sabe que eu comprei um café ali. Na hora que para quem mora em prédio, sai do seu apartamento, entra no elevador, alguém ali do prédio já está monitorando a sua saída, já sabe o seu horário de saída, seu horário de entrada. Então nós vivemos em constante vigilância. E isso traz alguns problemas, que aí é a função do direito, traz alguns problemas para os direitos da personalidade do indivíduo, que eu preciso tentar solucionar ou tentar minimizar, pelo menos, a existência a ocorrência desses problemas individuais, né? Dos direitos individuais, aquelas garantias constitucionais que estão estabelecidas lá na nossa Constituição de 88. Fato é que nós temos principalmente ligado à privacidade, que nós vamos tratar bastante aqui hoje,
nós temos uma mitigação, ou seja, uma diminuição muito grande dessa nossa privacidade, porque nós vivemos sendo monitorados, né? Eu não tenho como garantir que eu andando pela rua não tem uma câmera me filmando, ou alguma fotografia, ou alguém me monitorando de uma forma efetiva, ou mesmo que não seja de forma direta, mas de uma forma indireta, né? Então eu tenho a minha privacidade diminuída perante essas novas tecnologias ou essa nossa nova tendência. Até por questão de redes sociais, né? Muitas pessoas elas têm uma alta exposição nas redes sociais, pessoalmente dizendo mesmo, né? Elas se expõem de forma muito clara, muito evidente, postando fotos com o seu cotidiano, da sua família, enfim. Isso ela acaba diminuindo também a sua própria privacidade. Vamos prosseguir. Primeira legislação, eu quero trabalhar com vocês aqui duas legislações que são muito importantes, embora nós tenhamos um assunto, vários assuntos aqui que pudéssemos tratar, mas eu peguei duas legislações que são muito importantes, que é o Marco Civil da Internet como primeiro e depois a Lei Geral de Proteção de Dados, para que nós possamos trabalhar aqui, né? Nós começamos a enxergar que, por exemplo, em provas da OAB, ou de outros concursos, né, que está sendo cada vez mais cobrado esse tipo de assunto. E por que estão sendo cobrados esses assuntos, né? Exatamente pelo fato de que na sociedade isso vem acontecendo muito mais, né? Os problemas relacionados que estão tratados no Marco Civil e na Lei Geral de Proteção de Dados estão sendo mais recorrentes na sociedade. Então, obviamente, na prova da OAB, por exemplo, estou dando o exemplo da OAB, mas em outras também, isso vai ser mais cobrado, né, naturalmente. E o Marco Civil da Internet, ele traz algumas ideias principiológicas. Essa é uma característica muito clara nas legislações mais recentes, as mais modernas de tempo mesmo, né? de serem mais próximas à nossa atualidade. O Marco Civil da Internet é de 2014, então é uma lei relativamente nova, né? E essas leis, elas procuram não fixar, não fechar determinados assuntos, porque dependendo do tempo, né, com o passar dos anos, aquele assunto pode se tornar desatualizado para aquela lei. Então, quando eu tenho princípios, eu acabo dando para o julgador, por exemplo, para um juiz, para um magistrado, para que ele possa utilizar aquela lei para julgar um caso concreto, mesmo que passados alguns anos, né? Eu tenho ali, então, princípios, fundamentos, e aí o legislador ele vai interpretar esses fundamentos, nós como juristas, como estudiosos do direito. Vamos ver aqui, eu vou trazer alguns artigos, não todos, obviamente, mas alguns artigos do Marco Civil da Internet e da Lei Geral de Proteção de Dados, para que a gente possa entender melhor isso daqui. Então, o artigo 1º diz, volta para mim, isso, obrigado. O artigo 1º, esta lei estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da internet do Brasil e determina as diretrizes para a atuação da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios em relação à matéria. Interessante aqui dizer que ele fala de princípios, garantias, direitos e deveres. Então, ele abraça toda a nossa utilização, né? De uma forma muito genérica, de uma forma muito geral, ok? Mas vamos para o artigo 2º, que ele é bem importante para a gente trabalhar aqui. Olha só, fiz um recorte no artigo 2º também, porque senão ele ficaria aqui muito tempo tratando sobre esses artigos. Mas diz o artigo 2º, a disciplina do uso da internet no Brasil tem como fundamento o respeito à liberdade de expressão, bem como, e aí ele traz algumas situações. Mas interessante dizer que, de cara, o legislador já diz que tem como fundamento o respeito à liberdade de expressão. E aí depois ele traz outros fundamentos, mas ele deixa como principal a liberdade de expressão. Então nada pode privar, nada pode limitar a liberdade de expressão. Não significa que eu possa sair dizendo aquilo que eu bem entender, não é? Não é isso. Tudo eu posso, mas com limites, né? Desde que eu não fira os direitos de outra pessoa. Mas a legislação está dizendo aqui, o Marco Civil da Internet diz liberdade de expressão em primeiro lugar, ok? Eu vou ter que olhar os excessos. E aí os excessos, aqueles que se excederem, eu vou fazer a sua punição eventualmente. E aí eu prossigo aqui, eu pulei para o inciso 2. Os direitos humanos, outro fundamento, né? Os direitos humanos,
o desenvolvimento da personalidade e o exercício da cidadania em meios digitais. Então, o que a internet precisa propiciar? Direitos humanos, desenvolvimento da personalidade e o exercício da cidadania em meios digitais. É interessante isso para quem já estudou, quando a gente fala de meio ambiente, quem já estudou direito ambiental, a gente fala que na Constituição, em direito constitucional, né, se fala muito disso, que eu tenho que preservar o meio ambiente para presente e futuras gerações. Né? O meio ambiente ele precisa estar equilibrado. E aqui a gente fala, alguns doutrinadores, eles falam muito do meio ambiente digital, porque eu preciso estar aqui no ambiente digital e que esse ambiente seja um ambiente sadio, um ambiente que eu possa desenvolver a minha personalidade, o exercício da minha cidadania, né, que eu tenha liberdade de expressão, ok? Então isso está muito ligado àquilo que a Constituição Federal já traz como premissa, ok? Então eu não posso utilizar a rede social de forma aleatória, de forma discriminatória, eu não posso ofender alguém, não posso trazer fake news, né, que é um assunto muito trazido na atualidade. E sempre existiu fake news, sempre existirá, mas a legislação ela precisa tentar, pelo menos, né, tentar evitar a prática disso. Prosseguindo aqui, artigo 3º, depois eu faço convite para que vocês leiam esses artigos na íntegra, porque eles são importantes. Mas diz o artigo 3º, a disciplina do uso da internet no Brasil tem como seguintes princípios. 1. Garantia da liberdade de expressão. Olha de novo o legislador falando da liberdade de expressão. Então, garantia da liberdade de expressão, comunicação e manifestação de pensamento nos termos da Constituição Federal. Aqui eu faço um parênteses. Algumas pessoas falam assim, já vi, né, falando isso nas redes sociais, sou uma pessoa que estou muito antenado ali o que acontece nas redes sociais, mas algumas pessoas dizem, aqui não é lugar para tratar, por exemplo, de política. É sim, é lugar para tratar de política. É lugar, eu tenho liberdade de expressão, eu posso falar, ok? Mas tenho que ter limites. Esse é o problema. Eu tenho que falar com propriedade, eu tenho que falar sem agredir, sem ofender, essa é a grande questão. Mas o meio digital é sim um lugar, segundo a lei, segundo o Marco Civil na internet, é sim um lugar para comunicação, manifestação de expressão e de pensamento. Eu tenho que falar aquilo que eu penso, desde que eu não fira o direito de outras pessoas. Inciso 2, muito importante aqui, proteção da privacidade. Então eu tenho que ter como princípio a proteção da privacidade. E tudo isso está lá na Constituição Federal também. Eu tenho que proteger a privacidade das pessoas. Tá? E o inciso 3, proteção dos dados pessoais na forma da lei, diz. Quando a lei coloca assim, o legislador coloca na forma da lei, ele está dando, já está dizendo que precisa vir uma outra legislação para falar sobre aquilo. E aí a gente vai ver daqui a pouco que a proteção de dados foi legislada, ela foi tratada numa outra legislação, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. De tão importante que é esse tema, ok? Vamos prosseguindo. Pulei para o artigo 7º, mas diz o artigo 7º, o acesso à internet é essencial ao exercício da cidadania e ao usuário são assegurados os seguintes direitos. Olha lá. 1. Inviolabilidade da intimidade e da vida privada. Sua proteção e indenização pelo dano material ou moral decorrente da violação. Diz lá a Constituição Federal que eu tenho direito à privacidade, eu tenho direito à intimidade. Na doutrina, quando a gente vai estudar, ainda falam de segredo. Né? É diferente, né, quando a gente vai estudar o direito da personalidade, a intimidade, a privacidade e o segredo. Né? O segredo é aquilo que eu não falo para ninguém, ok? A intimidade, eu tenho ali uma proteção maior junto com a privacidade. Né? E aí a legislação ela traz, especificamente para o campo digital, essa definição de que se tiver a inviolabilidade da intimidade e da vida privada, eu tenho o direito à indenização, tanto por dano material quanto por dano moral. A Constituição já diz isso, o Código Civil já diz isso também, nos artigos 186 e 927, quando eu tenho a prática de um ato ilícito no civil, né? Estou falando de, por exemplo, um dano moral, né? Uma ofensa praticada contra alguém, eu tenho ali
o direito de requerer indenização por dano moral, por exemplo, tá? Ou dano material, se for o caso. Aqui me chama muito a atenção de pessoas públicas, né? Porque a gente sabe, por exemplo, que atores, atrizes, cantores, cantoras, eles vivem da sua imagem. Então, para eles é necessário, extremamente necessário, que eles estejam em evidência nas mídias, tanto nas mídias mais clássicas, quanto nas mídias sociais. Hoje a mídia social ela tem um impacto muito maior, talvez, né? Principalmente no público mais jovem, não é? Então, será que eu posso postar qualquer coisa falando sobre atores, atrizes, sobre pessoas públicas de uma forma geral? Então, eu tenho decisões judiciais, e aqui eu trago essa questão para vocês, tem algumas questões, algumas decisões judiciais que dizem que eu tenho a privacidade e a intimidade dessas pessoas públicas, notoriamente públicas, diminuídas. Lógico, porque elas se expõem, não é? Mas não é por isso que eu posso dizer qualquer coisa ou postar qualquer coisa daquelas pessoas. Então, mesmo sendo públicas, continua-se tendo a defesa do direito da privacidade e a intimidade. Não é porque ele se expõe que eu posso falar qualquer coisa, né? Nós temos aí diversos exemplos, sem citar nomes, mas diversos exemplos que ocorreram na nossa sociedade de indenizações por conta de falas, imagens ou qualquer postagem que seja nas redes sociais contra pessoas públicas, ok? Então aqui é muito importante. Inciso 2. Inviolabilidade e sigilo do fluxo de suas comunicações pela internet, salvo por ordem judicial na forma da lei. E aqui vem uma questão muito questionável ou questionada por quebra de sigilo das conversas, né? Então, já tivemos algumas situações de ajuizamento de ação para que se tivesse a quebra do sigilo da conversa entre pessoas para, por exemplo, comprovação de crimes ou que seja na esfera civil, tá? Então, isso somente por meio de ordem judicial, quando possível, porque em algumas situações isso não é possível, isso não é acessível, tá? Pelo menos é o que as operadoras, é o que as empresas, os aplicativos informam por conta da privacidade, ok? Inciso 3. Inviolabilidade e sigilo de suas comunicações privadas armazenadas, salvo por ordem judicial. Ok? Então, eu não posso mostrar a conversa em si e nem com quem se conversa, tá? A não ser que seja por ordem judicial. Aqui estou olhando aqui o YouTube para ver os comentários de vocês. Temos um comentário aqui muito interessante do professor Neivaldo. Muito obrigado, professor Neivaldo. A realidade, ele diz assim, ó, a realidade profissional passa necessariamente pelos processos eletrônicos, provas digitais e demais questões tecnológicas, com toda certeza. A gente que está no mundo jurídico ali, que está atuando, está no dia a dia, né, da advocacia, da magistratura, a gente vê cada vez mais a utilização de provas digitais. E é isso mesmo, a gente precisa entender de forma adequada se eu posso e como utilizo essas provas digitais. É isso aí. Prosseguindo aqui, artigo 19 diz o seguinte: com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, lembra-se, liberdade de expressão, direito de comunicação, então de impedir a censura, o provedor de aplicações de internet somente poderá ser responsabilizado civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros se após ordem judicial específica não tomar as providências para, no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço e dentro do prazo assinalado, tornar indisponível o conteúdo apontado para infringente, ressalvadas as disposições legais em contrário. E aqui eu faço a explicação, faço a ressalva, porque esse é um ponto realmente muito questionado, muito cobrado, né, nas provas relacionadas ao Marco Civil da Internet. A responsabilidade do provedor. Quando a gente fala aqui de provedor, galera, vou dar exemplos das redes sociais que nós mais utilizamos. Facebook, Instagram, TikTok, sei lá, qualquer uma que seja. Eles não fazem e não podem fazer, de acordo com o artigo 19, a censura prévia. Então, eles não fazem a análise prévia daquilo que eu estou fazendo postagem.
Obviamente, galera, para quem é do ramo de tecnologia, obviamente eles têm lá sistemas que fazem capturas de imagens, capturas de palavras-chave, para que, se verificadas aquelas palavras, eles vão fazer ali a averiguação e, eventualmente, fazem a remoção ou alguma observação daquele conteúdo, ok? Logicamente que eles têm, mas obrigatoriamente eles não podem ser cobrados dessa censura prévia, dessa análise prévia do conteúdo, ok? Quando que eles são responsabilizados de acordo com o Marco Civil da Internet, de acordo com o artigo 19? O provedor, então esses aplicativos, essas plataformas, eles só vão ser responsabilizados por danos a alguém se eles se omitirem ou se eles se recusarem a retirar aquela postagem. Vou dar exemplos aqui. Se eu faço uma postagem caluniosa contra um professor, contra qualquer pessoa da sociedade, fiz a postagem, quem é o responsável por aquilo? Quem vai ter que ser punido por aquilo? Eu, ok? Então, o autor daquela postagem é quem vai ser punido por aquela prática, pelos danos que aquela prática causou, por aquela publicação. Então, ele é que vai ser punido, como se fosse fora do ambiente digital, ok? Então, se eu falei, eu caluniei alguém, eu vou ser punido, eu vou ter que indenizar essa pessoa. Show? Agora, se eu fiz a postagem e aí o provedor, essa empresa, o aplicativo, foi intimado a retirar aquela postagem, porque estava trazendo um prejuízo ao direito da personalidade da pessoa, e ela não tirou dentro do prazo determinado, aí sim o provedor passa a ser responsável, ok? Então ele só vai ser responsabilizado se ele não retirar do ar após ele ser notificado, beleza? Então, dica àqueles que forem advogar nessa área, não adianta ajuizar a ação contra o Facebook, Instagram, qualquer rede social, falando assim, eu requer dano moral contra o Instagram pela publicação tal, não vai ter êxito. O pedido contra o Instagram, contra o Facebook ou qualquer rede social precisa ser para retirada do ar. Se não retirar, aí sim para condenação. Show? Então, essa é a questão do artigo 19. Na prática, a gente acaba vendo alguns erros ainda dos advogados de fazer o pedido de condenação dessas redes sociais. Eles não serão condenados. Eles vão ser condenados somente se não retirarem do ar aquela postagem. Óbvio, né? Me parece até óbvio, de acordo com o artigo 19. Mas é lógico, galera, que para as redes sociais isso não é vantagem, ter postagens, ter notícias falsas, ou ter ali coisas caluniosas, ou coisas que firam o direito da personalidade. Eles já fazem isso de uma forma administrativa. Por isso que tem aqueles mecanismos de denúncia, porque a hora que eles verificarem aquilo, constatou que aquilo é algo que fere o direito da personalidade de alguém, eles já fazem a exclusão daquele conteúdo, daquele material. Beleza? Prosseguindo aqui, galera, vamos lá. Pode passar para o próximo slide, por gentileza. Tem mais material aí. Tem mais slide. Tem mais o 21. Eu vou continuando falando aqui enquanto o colega vai procurando aqui o material, mas o que eu estou dizendo aqui para vocês é... Volta só um pouquinho no... desculpa, 21, desculpa. Isso, esse aí, tá certo, desculpa. O artigo 21, ele diz que, olha só, depois do 19, que diz que precisa notificar o provedor para exclusão do material. Diz o artigo 21, o provedor de aplicações de internet que disponibilize conteúdo gerado por terceiros será responsabilizado, e aí eu grifei, subsidiariamente pela violação da intimidade decorrente da divulgação, sem autorização de seus participantes, de imagens, de vídeos ou de outros materiais contendo cenas de nudez ou de atos sexuais de caráter privado, quando após o recebimento de notificação pelo participante ou seu representante legal, deixar de promover de forma diligente,
no âmbito e nos limites técnicos de seu serviço, a indisponibilização desses conteúdos. Percebam que o legislador, tanto no 19 quanto no 21, ele traz uma característica de sempre punir aquele que praticou o ato, não é? Aquele que é o dono do conteúdo. Mas aqui ele percebe que ele coloca como uma responsabilidade subsidiária também e vincula o artigo 21 àquelas situações mais vexatórias, aquelas situações mais sensíveis, que é o termo que a gente utiliza na prática, que estão relacionadas a questões, imagens, vídeos ou outros materiais, como diz a lei, relacionados à nudez ou atos sexuais, ok? Porque isso traz aspectos muito mais íntimos, aspectos muito mais severos, com problemas familiares, problemas profissionais, ok? Então eu tenho uma responsabilização subsidiária para aquele que pedir para tirar, não tirou, ele vai responder sim de forma subsidiária. Nesse caso, notifiquei o provedor, notifiquei o site para retirada, ele não retirou, aí sim eu posso ajuizar a ação contra aquele que postou e aquele site onde está postado requerendo a indenização, mas essa indenização ela sempre vai ser de forma subsidiária, beleza? Eu não vou conseguir isso de forma solidária, não consigo cobrar os dois de uma vez, mas eu posso sim conseguir a responsabilização desse provedor, desse site que está postado aquele conteúdo. O que o legislador está pensando aqui, galera? Sim, o provedor, o site, o aplicativo, ele tem responsabilidade, mas não é dele a responsabilidade principal. A responsabilidade principal sempre vai ser daquele que gerou, que criou aquela postagem, por exemplo, que criou aquele problema. Entende o legislador que o site, que o aplicativo é um meio de divulgação daquele problema. Então ele vai ter a responsabilidade somente se ele deixar de fazer aquilo que foi determinado, que é a exclusão daquela postagem. Isso em outros países não vai acontecer, porque em outros países essa empresa ela precisa ter uma censura prévia, uma análise de conteúdo prévia, né? No Brasil não, como nós vimos nos artigos anteriores, eu não tenho uma análise prévia do conteúdo, então eu tiro do provedor, tiro do site essa responsabilidade, mas se alguém reclamar, eu preciso fazer a exclusão daquele conteúdo. Show? Vamos prosseguindo aqui para o restante. Vamos agora para a Lei Geral de Proteção de Dados. O Marco Civil de 2014, ele fala lá que eu preciso ter uma lei sobre a proteção de dados. E aí ela foi feita em 2018. Ela regula a proteção de dados e a privacidade dos dados pessoais. Galera, quando a gente navega na internet, por exemplo, a gente deixa um rastro, né? A gente vai produzindo dados. Eu tenho dados espalhados por toda a rede, por toda a internet. E esses dados eles podem ser utilizados tanto para o bem quanto para o mal, entre aspas, ok? Porque ele pode trazer danos para mim. O vazamento de dados pode trazer problemas para o direito da personalidade da pessoa, principalmente no que diz respeito à privacidade do indivíduo, certo? Nós temos na legislação uma diferenciação de dados pessoais e dados sensíveis. O nome já diz, dados sensíveis. Sensíveis porque são aqueles mais graves, são aqueles mais delicados, aqueles relacionados, por exemplo, à sexualidade, à saúde, orientação política, sexual, certo? Então essas são situações que o legislador ele traz uma gravidade maior quando tem a violação desses dados. Vou dar um exemplo para vocês. Quando você vai ao hospital, por exemplo, você vai preencher um cadastro lá, a primeira vez que você está indo ao hospital, vai pedir seu nome completo, RG, seu CPF, seu endereço e vai perguntar para você sua religião, certo? Por que se pergunta religião? Simplesmente para que contenha lá no banco de dados? Não, eu quero saber qual é a maior religião praticante no Brasil. Não é essa a questão. A questão é por questão de saúde mesmo, porque algumas religiões, por algumas crenças, não é permitido transfusão de sangue. Ok? Então, aquele dado, aquela informação, eu transmiti para a guarda do hospital. Perfeito? O hospital agora é detentor dos meus dados. Os dados continuam sendo meus, mas o hospital ali está como detentor, como possuidor dos meus dados. Se eu tenho vazada essa informação, por exemplo, de religião, isso pode trazer um prejuízo para mim,
certo? Ou, por exemplo, no hospital, muito mais grave, porque ali tem informações relacionadas à saúde, não é? Imagina que eu tenho uma doença gravíssima, né? E é divulgado, vaza esse dado, por exemplo, e isso traz um prejuízo muito maior, pode trazer um prejuízo muito maior para mim, ok? Então, essa é a grande preocupação. Importante que a gente trata, a gente vai ver aqui daqui a pouquinho nos próximos artigos, que quando a gente fala de dados pessoais, embora nós estejamos falando da matéria, da disciplina Direito Digital, quando a gente fala de dados pessoais, a Lei Geral de Proteção de Dados não se limita a falar dos dados digitais, ou aqueles dados que são do direito informático, né? Que são utilizados nas redes de tecnologia em si, mas dados de uma forma genérica, de uma forma geral. Pode ser dados preenchidos à mão num formulário, guardados numa pasta arquivo, num arquivo lá de um escritório de contabilidade, por exemplo. Tá? Então, dados são dados digitais ou dados físicos, estão todos protegidos pela Lei Geral de Proteção de Dados. Deixa eu verificar aqui só uns comentários. A Gabriele aqui fez um comentário. É uma tarefa muito árdua harmonizar os direitos fundamentais e inseri-lo no meio virtual. Vemos o direito ao esquecimento contraposto com a liberdade de expressão. Perfeito, né? O direito ao esquecimento aqui levantado pela Gabriele, nossa ex-aluna, exatamente é a situação de que eu não quero ser lembrado por um determinado fato. Isso é o direito do esquecimento. Mas, em contrapartida, a sociedade pode ter interesse naquele fato, naquela informação, naquele dado, né? Então, aí eu preciso colocar em xeque os dois pontos para ver qual é o mais importante, né? O que vai se sobrepor, o direito individual ou o direito coletivo. Aí vai ter que ser feita uma análise caso a caso. Perfeito, Gabriela. Obrigado pelo seu comentário aqui. Prosseguindo aqui, então. Artigo 1º. É sempre muito importante, galera, não só aqui na nossa matéria, mas em todas as leis, a gente tem que começar lendo pelo começo mesmo. Porque o primeiro artigo, ou os primeiros artigos, trazem uma diretriz geral para aquela disciplina, né? Artigo 1º. Esta lei dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais. Olha aqui, inclusive nos meios digitais. Então pode ser o físico, né? Por pessoa natural ou pessoa jurídica de direito público ou privado, olha que amplo, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. Serve para todos, certo? Todo tipo de dado e todas as pessoas, físicas ou jurídicas. E aqui fala do direito público ou do direito privado, ou seja, empresas particulares, do direito privado, elas vão ter que respeitar a Lei Geral de Proteção de Dados, assim como as pessoas jurídicas de direito público também precisam. Show? Prosseguindo. Artigo 2º. A disciplina de proteção de dados pessoais tem como fundamentos, de novo, o respeito à privacidade. Ou seja, eu tenho como principal objetivo, principal fundamento da Lei Geral de Proteção de Dados, o respeito à privacidade. Eu tenho que garantir a privacidade das pessoas. Imaginem só, por exemplo, o meu contador, ele possui informações muito delicadas sobre a minha vida, sobre a vida de todo mundo, concordam? São informações, são dados que eu transmito a confiança que eu tenho com o contador. Agora, se aquele dado, por exemplo, ele é vazado, isso me traz uma insegurança, tanto relacionada à privacidade, porque as pessoas vão saber aquilo que eu tenho ali, né, relacionado de forma direta, propriedade, até com relação à segurança, concordam ou não? Porque pessoas com alto, não é o meu caso, mas pessoas com alto poder aquisitivo, com grande patrimônio, podem ser alvos de crimes numa situação dessa, concordam? Não é meu caso. Inciso 2, como fundamento, a autodeterminação informativa. Então, eu tenho que informar. Os dados são meus. Eu tenho que ter a capacidade de produzir os meus dados e de averiguar a veracidade daqueles dados. Às vezes, um dado que está em determinado lugar, ele não é correto. Então, eu tenho que ter a autonomia, eu tenho que ter a possibilidade e a liberdade de fazer a retificação, de arrumar, né, de corrigir aquele dado que está naquele determinado local. 3. A liberdade de expressão,
de informação, de comunicação e de opinião. Fundamento. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela tem ainda que preservar, então, a liberdade de expressão, de novo, de informação, de comunicação e de opinião. Não é porque eu tenho a Lei Geral de Proteção de Dados que eu vou privar a liberdade de expressão, que eu vou privar a informação, que eu vou privar a comunicação e a opinião. Isso aqui é importante, galera, sabe por quê? Porque em algumas situações, em alguns casos, por exemplo, pensa no jornalista, né, que vai publicar uma notícia jornalística. Não estou falando uma notícia falsa, uma notícia verídica, que foi constatada, que foi averiguada e ela existe efetivamente. Um jornalista sério. Ele, se não tivesse na lei essa previsão, e tem previsão expressa para o jornalista, né, ou fins acadêmicos, enfim, mas se não tivesse essa previsão, esse pensamento do legislador, o jornalista ele não poderia passar dados ou informar de forma mais completa sobre situações do cotidiano, aquilo que a sociedade tem de interesse em conhecer. Ok? Então, eu tenho que garantir sim a liberdade de expressão, de informação e comunicação. Show? E o 4, continua no artigo 2, tá? Mas o inciso 4, eu tenho que proteger a inviolabilidade da intimidade, da honra e da imagem. Tudo aquilo que a Constituição Federal nos garante. Eu tenho que garantir a intimidade, honra e a imagem. Se tiver violação disso, indenização. Show? Vamos prosseguir. O que é violação de dados? Ok, eu sei o que é dado. São todas as minhas informações que estão na rede, ou não, né, fisicamente, e minhas imagens, enfim, eu sei o que é dado. E o que é violação de dado? Aqui eu trouxe a vocês um conceito. Uma violação da segurança que provoque, de modo acidental ou ilícito, olha só como que está posto aqui, de modo acidental, também pode ser acidental, ou ilícito por conta de uma invasão, hacker, sei lá. Então, uma violação da segurança que provoque de modo acidental ou ilícito a destruição, a perda, a alteração, a divulgação ou acesso não autorizados a dados pessoais transmitidos, conservados ou sujeitos a qualquer outro tipo de tratamento. Então, olha só. Alguém que não deveria, teve acesso aos meus dados, violação de dados. Vazou, foi postado, publicou um dado meu de forma indevida, violação de dados. Ah, mas foi sem querer, foi um acidente, é violação de dados. Um hacker invadiu, é violação de dados. Infelizmente, a gente vê no nosso cotidiano, nas notícias, nas manchetes, nos diversos órgãos e empresas, né, que sejam particulares, públicas, não importa. Infelizmente, a gente vê na prática hackers invadindo e pedindo como se fosse um sequestro mesmo, né? Pedindo dinheiro para a liberação daqueles dados. Isso é violação de dados. O que a empresa precisa tomar cuidado? Para que esses dados não sejam divulgados, para que não tenha vazamento desses dados, para que não cause problemas para aqueles que são os donos dos dados. Porque se isso acontecer, a gente vai verificar aqui nos artigos que vão seguir para a gente estudar, e se isso acontecer, vai incorrer na penalização, na eventual indenização, tanto individual como coletiva, se for o caso. Né? Então pode ter uma indenização coletiva no caso de violação de dados e trazer problemas pessoais ou coletivos. Vamos seguir. Pulei aqui para o artigo 42, galera, que olha só que importante. Artigo 42. O controlador ou o operador que, em razão do exercício de atividade de tratamento de dados pessoais, causar a outrem dano patrimonial, moral, individual ou coletivo em violação à legislação de proteção de dados, é obrigado a repará-lo, ok? Então, qualquer pessoa que seja detentora, vou generalizar aqui, o legislador colocou controlador ou operador, mas qualquer pessoa, e palavras minhas, eu estou generalizando mesmo, qualquer pessoa que tenha acesso àqueles dados por conta de trabalho, por conta que ele foi contratado para fazer alguma coisa com aqueles dados, foi terceirizado, não importa, mas se teve um vazamento, se alguma coisa aconteceu que trouxe prejuízo para o direito individual ou coletivo, intimidade, privacidade, honra, imagem, isso vai trazer a necessidade de reparação.
E aí a gente diferencia lá no direito civil, né? A gente fala dos danos materiais e dos danos morais, ok? Às vezes isso vai trazer um problema patrimonial. Eu vou lá para o direito, para os danos materiais. Às vezes isso traz um problema moral, né? Honra, por exemplo. Isso vai para o direito subjetivo, isso traz indenização por danos morais. Então, não seria algo patrimonial, seria algo extrapatrimonial. Mas todos aqui vão ser responsabilizados na medida em que eles praticaram aquele ato. Cada um dentro da sua capacidade, cada um diante da sua responsabilidade. Vamos ver se tem mais alguma pergunta, mais algum comentário. Wagner Carilo, imagina quanto pagaria uma seguradora para obter prontuários médicos de seus segurados. Proteger dados é importantíssimo. Exatamente, Wagner. Perfeito, professor Wagner, muito obrigado aqui pela presença e pelo comentário. Quando a gente fala dos dados, isso é muito importante, né? Porque imagina só, como disse aqui o professor Wagner, se uma seguradora tem acesso a prontuários médicos anteriores, ela pode se encarecer aquele plano, né, para aquele proponente, para aquela pessoa que está querendo se assegurar junto a ela. Isso era muito comum antigamente, né? Para quem já teve acesso a isso, se vendia dados, né? Misteriosamente, né, galera? Fala a verdade. Isso acontece ainda, infelizmente, isso acontece no cotidiano, né? No dia a dia. Misteriosamente toca o telefone e fala assim: eu sou de uma empresa tal, querendo te oferecer um serviço, um produto. Você se pergunta, como é que essa empresa conseguiu o meu telefone? Concorda? Eu nunca fiz um cadastro nessa empresa. E isso no passado era muito mais comum. Como se fazia? Uma empresa que você tinha feito um cadastro, ela vendia os seus dados para essa terceira empresa. Tinha um comércio por trás disso, né? Porque os dados são importantes, eles valem, têm valor econômico quanto a isso. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela inibe isso, para que não tenha essa comercialização de dados da pessoa. Estou falando de telefone, mas pode ser que forneça outras coisas muito mais delicadas, não é? Como disse aqui o nosso colega Wagner. Prosseguindo, aqui eu finalizo. Certo, galera? Agradeço a participação de todos. Vou fazer um breve resumo aqui, mas já agradeço imensamente a participação de todos, a presença de todos. Nós temos aqui várias pessoas online, conectadas ao vivo, pessoas presenciais aqui assistindo também. Agradeço imensamente a presença de vocês. O que eu busquei trazer aqui para vocês foi uma discussão rápida sobre o direito digital. Eu falo sobre isso durante um semestre inteiro, né? Então, eu tentei fazer um resumo de 1 hora para que a gente pudesse tratar sobre 2 assuntos que eu julgo como mais relevantes, que é o Marco Civil da Internet e a Lei Geral de Proteção de Dados, até para poder instigá-los ao estudo dessa matéria, né? Nós vemos que isso cada vez mais vem sendo discutido na nossa prática, no nosso cotidiano, no dia a dia da sociedade, né? Às vezes, e é algo que tem que ser levantado realmente por questionamento, às vezes as pessoas elas não se preocupam com isso, né? Não se preocupam com a sua exposição nas redes sociais, nas mídias sociais, enfim. Elas se expõem de forma indeterminada e de forma aleatória, não é? E isso traz problemas, traz algumas questões muito complexas. Vou dar um exemplo sem citar nomes para que eu também não tenha problemas judiciais futuros, né? Mas algumas pessoas aceitaram há um tempo atrás participar lá de brincadeiras que eram propostas, né, de algumas redes sociais. Se veja como você será daqui 40 anos, ou como você seria no sexo oposto, né? Então você ia lá, dava um aceite naquele aplicativo, e aí você tirava uma foto sua e via lá como você será daqui 40 anos. Né? Só que quem foi que leu aqueles termos de aceite? Né? Pouquíssima, não vou falar ninguém porque algumas pessoas leem, mas eu vou me arriscar a dizer que quase ninguém leu aquilo. Só que quando você lia aquilo, ao ler aqueles termos de uso, você estava autorizando que aquele aplicativo se utilizasse dos seus dados. Então, era uma autorização expressa para que ele pudesse manipular os seus dados, para que ele pudesse utilizar os seus dados. Percebe que muitas vezes a gente cede os nossos dados sem saber.
não é cultural nosso ainda de valorizar os nossos dados. Nossos dados, eles têm preço. Alguém, quando pega o nosso dado, ganha dinheiro sobre isso. Ou pode trazer prejuízo para nós, né? Prejuízo para qualquer pessoa. Então a gente tem que cada vez mais garantir a preservação, a integridade dos nossos dados. Eu não posso sair distribuindo os meus dados de forma aleatória. Eu só vou fornecer os dados para aquilo que realmente seja necessário, para aquilo que realmente eu precise, porque se eu não precisar, eu não vou fornecer os dados, ok? Então, fica aqui só um comentário final, né, para que nós tenhamos cuidado. E só mais um comentário, há decisões judiciais, já desde a época, vou dar nomes aqui, porque decisão judicial, então não tem problema, mas desde a época de Orkut, né, redes sociais mais antigas, não é da minha época o Orkut, mas eu já vi isso em livros, estudando jurisprudência, não é brincadeira, galera. Mas quando a gente vê decisões do STJ, do STF relacionadas a isso, principalmente do STF, por se tratar de direito da personalidade, matéria constitucional, é que se diferencia e se responsabiliza todos aqueles que participam de notícias falsas, de matérias ou imagens caluniosas, né? Imagina só, eu vou lá e compartilho, e eu publico, mando num grupo do WhatsApp uma foto vexatória de alguém, certo? Eu vou responder por aquilo. Agora, a outra pessoa pega aquela imagem e compartilha, ela também responderá, ok? Vamos imaginar que eu publique aquilo no Instagram, no Facebook, eu vou responder por aquilo. Agora, aquele que compartilhar, responde, ok? No mesmo grau, porque ele está propagando aquela informação. Agora, e aquele que curte aquela mensagem? Será que ele responde também? As decisões judiciais, elas vêm nesse sentido, que quem curte também responde. Aí, você vai olhar nas redes sociais, tem algumas ferramentas, não é só curtir, tem amei, né? Você pode colocar para que amou aquela matéria, colocou amei naquela notícia que é claramente falsa ou naquilo que está trazendo prejuízos à imagem de alguém, vai responder. O que eu quero dizer com isso, galera? Cuidado com o que nós vemos aí nas redes sociais, né? Hoje é muito simples da gente averiguar a veracidade das informações, né? Nós temos aplicativos de busca que a gente consegue verificar se aquilo é verdadeiro ou falso, né? Então, vamos utilizar isso. Não vamos compartilhar coisas que podem ser prejudiciais para outra pessoa e podem trazer problemas para nós. Não vamos compartilhar coisas que possam prejudicar a honra, a imagem de outras pessoas. Vamos entender a responsabilidade que nós temos diante dessas novas tecnologias e das responsabilidades que nós temos perante, trazidas por essas novas legislações. E mesmo que essas legislações não existissem, a Constituição Federal já traz previsto expressamente direito à privacidade, honra, intimidade, imagem, enfim, isso já seria até suficiente para que fossem responsabilizados esses infratores. Ok, galera? Então eu deixo aqui meu forte abraço. Novamente agradeço ao Unidrumon pela oportunidade, a abertura que eu estou aqui, né? Então, muito obrigado a todos. Relembro vocês que amanhã temos 2 encontros. O primeiro será a partir das 19h30. Se conectem nesse horário, vocês vão ter 2 aulas, 2 encontros fantásticos, um na sequência do outro. E não esqueçam de fazer a inscrição de vocês lá no site do Simpla, pois lá vocês vão, com a sua inscrição e a sua participação aqui nas nossas lives, vocês vão ter a emissão do certificado de participação, que contabilizam também como horas atividade para vocês utilizarem durante o curso, ok? Então, forte abraço a todos, sejam todos bem-vindos no nosso semestre e um excelente ano para todos nós aqui. Até mais, até breve.